Bom, gente, tudo bem com vocês? A gente vai continuar com nossas aulas agora e hoje a gente vai falar sobre as propriedades da matéria. Então a gente já viu na última aula o que era a matéria. Matéria, tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e possui massa. Hoje nós vamos tratar das características que fazem da matéria ser o que ela é. Bom, as primeiras divisões que a gente vai ver são o seguinte: as propriedades podem ser físicas ou químicas. As propriedades físicas, elas não alteram a composição química da substância analisada quando esses dados são coletados. Então, quando a gente tem ponto de fusão, ponto de ebulição, que são características da matéria, a gente vai ver mais para frente, são características físicas, porque só altera o estado físico da matéria, não altera a composição. Agora, quando a gente fala sobre reatividade, a gente está falando de uma característica química da matéria. E essa característica, ela sim altera a composição química da substância quando nós estamos coletando esses dados, certo? Bom, as propriedades também podem ser gerais quando forem comuns a qualquer matéria. Essas propriedades, elas não dizem muito para a gente do que a gente está trabalhando. Se você pegar um punhado de ferro ou um punhado de algodão, os dois vão ter massa, que é uma propriedade geral da matéria. Então não consigo diferenciar um do outro utilizando características gerais da matéria. Propriedades específicas, já posso usar essas como um diferencial entre uma substância ou outra, como por exemplo ponto de fusão e ponto de ebulição. Cada substância tem o seu. Então eu consigo, através dessas informações, separar um punhado de água de um punhado de álcool. São substâncias diferentes que são parecidas visualmente, mas se eu aplicar o ponto de fusão, eu vou ver que uma delas vai evaporar primeiro que a outra. Por quê? Porque elas têm pontos de ebulição distintos. A última propriedade, o último grupo de propriedades que a gente vai ver é a propriedade organoléptica. Essas propriedades têm a ver com os nossos sentidos. Ou seja, odor, sabor, textura, brilho, são características organolépticas que a gente pode analisar através dos nossos sentidos. A gente pode, por exemplo, diferenciar madeira de metal através do brilho que é emitido. Cada uma dessas duas tem um brilho diferente. Então eu consigo ver essa diferença. Então isso é uma propriedade organoléptica. Por quê? Porque tem a ver com um dos meus sentidos, que é a visão. Bom, gente, então vamos começar falando das propriedades gerais da matéria, que é aquela que é comum a toda a matéria. A gente vai começar falando da massa. Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. Por exemplo, eu estou com meus 68 quilos. O que isso significa? Significa que a quantidade de matéria no meu corpo pesa 68 quilos pelas nossas unidades de medida, certo? Bom, seguindo nós temos o volume. Volume é a quantidade de espaço que cada um dos corpos ocupam. Então, eu estou em 1,60 m mais ou menos. Essa é a minha altura e é mais ou menos a quantidade de espaço que eu vou ocupar. E as medidas que a gente usa para espaço para volume, são litros ou metros cúbicos. São as unidades que a gente vai usar para medir a quantidade de espaço que um determinado corpo ocupa. E a inércia. Inércia é a capacidade que um corpo tem de permanecer em repouso ou em movimento até que alguma força haja sobre ele. Exemplo disso, você está viajando num carro e o motorista, por quaisquer razões, freia. A tendência do seu corpo é de se projetar para frente. Por quê? Porque o seu corpo ele estava viajando a mesma quantidade de velocidade que o carro estava viajando.
Quando o carro reduz a velocidade, o seu corpo não faz a mesma coisa. Ele vai se manter em movimento até que alguma ação haja sobre ele. Então, no momento em que a força agiu sobre o carro que reduziu a velocidade, ela não agiu sobre o seu corpo. Seu corpo é projetado para frente até que você pare esse movimento, ou com as mãos, ou jogando o corpo para trás. E aí sim você vai ter uma força agindo sobre o seu corpo para diminuir a velocidade e adequar a velocidade que o carro estava viajando. Bom, a divisibilidade, então, é a propriedade que diz que a matéria pode ser dividida, se fragmentada em pedaços menores. Exemplo disso é um pedaço de pão que você pega e corta. Você tinha um corpo, você cortou ele ao meio e você dividiu em 2 corpos menores. A descontinuidade é uma propriedade que diz que existe espaço entre todas as moléculas da matéria. Então, se eu tenho um copo d'água, as moléculas estão separadas dentro daquela água. Existe um espaço ali. A gente não consegue enxergar porque é um espaço muito pequeno e os nossos olhos não conseguem enxergá-lo. Mas toda a matéria, ela é descontínua, tem espaço. Tem espaço aqui dentro dessa parede, entre as moléculas que formam essa parede. Tem espaço dentro do meu corpo, dentro dessas roupas que eu estou vestindo, dentro desse telefone ou computador que vocês estão usando para ver essa aula, dentro de vocês. Toda a matéria, então, terá espaços entre as moléculas que estão ligadas formando aquela substância. Bom, impenetrabilidade, então, diz que a matéria é impenetrável, ou seja, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Esse quadro branco, ele está sobre a parede, mas ele não está no mesmo lugar da parede. A parede está aqui atrás, enquanto o quadro branco está na frente. Eles nunca vão poder estar exatamente no mesmo lugar. Por quê? Porque a matéria, ela não permite isso. Ela é impenetrável. Bom, as 3 últimas propriedades gerais da matéria são a compressibilidade, a elasticidade e a destrutibilidade. A compressibilidade, ela diz pra gente que um corpo, ao sofrer pressão, ele pode reduzir o seu volume. Imaginem uma seringa cheia de ar. Quando você pressiona o final dela e pressiona o ângulo, você vai ver que você consegue comprimir aquele espaço onde tinha ar para um espaço menor. Então, aquele corpo, aquela quantidade de matéria que estava no espaço maior, ela passa a ocupar um espaço menor. Essa é a propriedade da compressibilidade. A elasticidade diz pra gente que quando a gente aplica uma força a um corpo, ele se deforma, certo? Mas graças à elasticidade, quando essa força cessa, o corpo é capaz de voltar à sua forma original. Então, pense numa bolinha de borracha que você aperta ela. Ela aperta ela, você faz ela ficar com uma forma diferente, você deforma ela. Mas quando você solta essa bolinha de borracha, aos poucos ela volta à forma original dela. Essa propriedade é chamada de elasticidade. A última é a destrutibilidade. A destrutibilidade diz o contrário, justamente o contrário do nome. A matéria ela não pode ser destruída. Ela apenas se transforma em algo diferente. A gente já tinha visto isso na aula anterior, quando Lavoisier dizia na lei da conservação das massas de que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que quer dizer? Quer dizer que a matéria ela apenas pode ser transformada numa matéria nova, mas nunca a gente vai destruir a matéria, fazer com que ela pare de existir. Apenas transformá-la numa matéria diferente. Bom, essas foram as propriedades gerais da matéria, que toda matéria possui. Agora a gente vai falar das propriedades específicas da matéria. Bom, agora então, propriedades específicas da matéria, que são as propriedades que diferenciam uma substância da outra. Vamos começar com a densidade. Densidade, então, é o valor resultante da divisão da massa por unidade de volume. O que isso significa? Significa que a matéria está mais juntinha, mais compacta numa substância do que na outra. Vocês podem perceber isso. Por quê? Porque tem substâncias que uma pequena porção pesa muito mais do que outras. Por exemplo, 1 quilo de chumbo é uma pecinha pequena de chumbo, enquanto que 1 quilo de algodão é um fardo muito grande.
Por quê? Porque a densidade dos dois materiais é diferente. Então eu tenho muito mais matéria contida num pequeno espaço do corpo e a outra eu tenho menos matéria num grande espaço. Essa é a densidade. A outra é o ponto de fusão, que a gente já tinha comentado, que é a temperatura constante que a matéria precisa para sair do estado sólido para o estado líquido. Então, é a quantidade de calor que eu tenho que dar a um corpo para que esse corpo saia do estado sólido para o estado líquido. Imagine transformar gelo em água. Eu preciso de uma quantidade X de calor, de energia térmica, para pegar aquele gelo e transformar ele em água. Esse ponto, essa temperatura, é o chamado ponto de fusão. Ponto de ebulição é o ponto, a temperatura que eu preciso para transformar a minha água em gás. Então, essa quantidade de energia que eu vou precisar acrescentar à minha água para que ela mude de forma de novo e se transforme num gás. Esse é o ponto de ebulição. Então, as duas últimas propriedades específicas da matéria. A solubilidade é a capacidade que uma substância tem de se misturar a outra, de ser dissolvida pela outra. Vocês podem perceber isso quando vocês tentam misturar determinados materiais, por exemplo, Nescau, açúcar, sal, óleo. Esses materiais, vocês vão ver que alguns se dissolvem, outros não. Uns se dissolvem mais fácil, outros mais difícil. Então, a gente pode medir, saber qual substância que a gente está tratando através do quão fácil ou difícil ela se dissolve num outro material. Dureza. Dureza é a resistência que uma matéria oferece ao ser riscada. Então, quando você pega uma faca e passa na folha, você vê que logo ela se rasga. Se você fizer o mesmo numa placa de ferro, você vai ver que ela pode até ser riscada, mas não vai ser nem de perto parecido com o que foi com o papel. Então, essa diferença de resistência quando você vai riscar um objeto, a gente chama de dureza, e a gente também pode usar essa propriedade para diferenciar uma matéria da outra. Bom, essas são as propriedades específicas da matéria. A gente vai ver agora propriedades que a gente chama de organolépticas, que são relacionadas aos nossos sentidos. Bom, então a gente tem a cor. A cor é uma propriedade que é relacionada à nossa visão. A gente distingue cores através dos olhos. Então, quando você olha para uma coisa dourada ou uma coisa prateada, essa diferença de cores é percebida pelos seus olhos. Então, essa característica cor é uma característica organoléptica relacionada à visão. Sabor. Quando você come uma coisa, aquela coisa é boa, é ruim, é salgada, é doce, é amarga. Essas características são relacionadas ao nosso paladar. Então, é através do paladar que você consegue diferenciar substâncias através de sabor. Por isso ela é uma propriedade organoléptica. O brilho. O brilho também está relacionado à visão. Você vê algo que é mais brilhante do que o outro. Seus olhos percebem essa característica. Então, ela é uma característica relacionada à visão. Odor, cheiro bom, cheiro ruim, chulé, perfume, tudo isso é o quê? Percebido pelo nosso nariz, pelo nosso olfato. Então, é uma propriedade organoléptica relacionada ao olfato. E por fim, a textura. Textura é uma propriedade relacionada ao tato. Textura é quando você pega em algo, esse algo é liso, ou esse algo é áspero, esse algo é enrugado. Essas texturas, essas diferentes sensações que a gente sente ao pegar em algo. Então a gente está usando o quê? O nosso tato. Por isso ela é uma propriedade organoléptica relacionada ao nosso tato. Bom, gente, essas são as propriedades da matéria que a gente viu hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e até o nosso próximo encontro. Tchau!